Bom dia a todos e todas e todes. Eu sou a professora Nádia Ribas, atual secretária de Educação de Juiz de Fora. Sou uma mulher branca, cabelos bem curtos e grisalhos, uso óculos de grau com armação escura, estou usando uma máscara preta, uma blusa, camiseta preta de malha, manga curta. Tem aqui estampado na minha camiseta o Paulo Freire, e uma das frases dele bem conhecida: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Eu estou numa sala aqui na Secretaria de Educação, que carinhosamente nós chamamos de aquário. Eu conto aqui, para garantir a acessibilidade dessa live, com o professor Gabriel, fazendo a interpretação em Libras, a professora Keila, que também estará junto com o professor Gabriel. No suporte técnico, Fabiano e a Ana. A Ana está chegando agora aqui na secretaria. Muito obrigada, Fabiano, Ana. E tenho aqui comigo também parte da equipe, Ana Paula, gerente do DIAI, Ana Cecília, gerente do EIM, e a Patrícia, gerente do Departamento de Ensino Fundamental. Essa live foi organizada em parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, e é uma live da saúde conversando conosco da educação, sobre os protocolos e como que atuaremos com esses protocolos agora, nesse início do ano letivo de 2022. Nós temos aqui a presença das escolas municipais, das creches parceiras, e nós estendemos o convite também à Superintendência de Ensino, às escolas da rede particular. Nós estamos no momento em que o início presencial se dará de forma diferenciada. No município, nós optamos por iniciar presencialmente a partir do dia 14 com as crianças, os alunos e alunas, mas a partir de hoje, já o ano letivo no modelo remoto. Então, atuaremos de hoje, dia 1º ao dia 13, no modelo remoto. Isso nos foi permitido através de uma nota do Conselho Nacional de Educação, que chegou até nós na sexta-feira da semana passada. Então, teremos 2 semanas no modelo remoto, e a partir do dia 14, se tudo caminhar como previsto, retornaremos no modelo presencial. As escolas estaduais e as escolas particulares têm autonomia para seguirem o seu calendário. Então, a rede estadual iniciará a partir da semana que vem, dia 7, e as escolas particulares iniciarão já essa semana no modelo presencial. Bom, dito isso, eu vou convidar aqui 3 colegas, parceiros da Secretaria de Saúde. Inicialmente, a doutora Ana Lima Pimentel, que é a nossa atual secretária de saúde do município. A doutora Ana, ou mais conhecida por nós como Aninha, é médica pela UFJF, e tem mestrado e doutorado pela Fiocruz em Saúde Pública. Então, a palavra é sua, Aninha, para abrir essa atividade, que logo depois, então, encaminharemos para a Luísa e para o Flávio, Flávio. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu cuidado esse tempo todo conosco, essa parceria que foi fundamental para a gente ter garantido, no ano de 2021, as formações necessárias, a construção dos protocolos sanitários, o estudo desses protocolos. Então, muito, muito obrigada em seu nome, para toda a sua equipe na saúde, que esteve tão presente conosco esse tempo todo. A palavra é sua, doutora Ana Lima Pimentel. Querida Aninha. Bom dia, Nádia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todas e todos que aqui nos acompanham. Eu sou Ana Pimentel, atualmente secretária de Saúde de Juiz de Fora. Eu sou uma mulher branca, com cabelos lisos, pretos, na altura do ombro. Estou usando óculos com aro preto, e estou vestindo nesse momento uma blusa de alça laranja. Quero agradecer muito enfaticamente, Nádia, você pelo convite
pela parceria ao longo de todo o ano passado e que se estende por esse ano. Quero parabenizar a Secretaria de Educação por todo o compromisso com as nossas crianças, com a nossa comunidade escolar de uma maneira geral, com os trabalhadores e as trabalhadoras da educação. Desde o ano passado, a Secretaria de Educação tem mostrado esse compromisso com a educação pública, entendendo que a comunidade escolar é ampla, que ela tem uma heterogeneidade, ela tem diversidade, e esse compromisso que você conduz e que é de toda a equipe, ele merece ser ressaltado e elogiado. Todas as vezes que eu posso fazer, eu faço, porque acho realmente que a gente tem um marco na nossa cidade através da condução da Secretaria de Educação de Juiz de Fora. E é um exemplo para todo o Brasil, né? É um exemplo para Minas Gerais, mas todo o Brasil. Principalmente o exemplo de democracia no ano passado, de fazer um processo de retomada das atividades presenciais muito pactuado, muito dialogado, mostrando, inclusive, que é marca do nosso governo aqui, o governo da prefeita Margarida Salomão. Então, para mim é motivo de muita honra estar aqui com vocês hoje. Queria dizer que, assim como a democracia, a escuta, a participação é uma marca do nosso governo, desde que nós assumimos no ano passado, uma marca também fundamental foi a defesa do direito à vida. Nós, desde janeiro do ano passado, nos articulamos com as principais instituições científicas do Brasil, ressaltando que as nossas tomadas de decisão, elas sempre se balizariam nas evidências científicas. Então, eu queria aqui trazer, nesse momento, essa fala, dizendo que para nós é muito importante o direito à vida e, ao mesmo tempo, dizer que a defesa do direito à vida é defender as evidências científicas. E nesse momento que a gente continua, muitas pessoas têm me perguntado quando a pandemia vai acabar. Eu tenho feito essa pergunta para muitos estudiosos, para muitos pesquisadores, porque a pandemia, a convivência com a pandemia é algo que nos angustia, né, desde que ela começou, e é importante a gente entender que a gente ainda vai conviver com a pandemia ao longo desse ano. Ao longo desse ano, nós ainda conviveremos com a situação da Covid-19. O que cabe a nós nesse momento, portanto, é tomar as medidas mais seguras sanitariamente para toda a cidade e para as nossas instituições, as instituições de educação, as instituições de ensino e as instituições de saúde, que é o que aqui é o nosso interesse mais imediato. Então, tomar essas decisões sustentadas em segurança, Por isso que nós, nesse momento, além da defesa da democracia, do direito à vida, defender a ciência, nós queremos trazer uma tranquilidade bem grande para a nossa comunidade escolar, dizendo que, para nós, o que é agora voltar com segurança? É seguir os protocolos, nós temos protocolos que são os protocolos mais atualizados, seguir os protocolos, nós teremos garantias também de cuidados, a gente vai seguir os mesmos cuidados que a gente tinha o ano passado. Nós, como já acumulamos muito conhecimento sobre a circulação do vírus, hoje nós sabemos como nos proteger dos vírus. Então, algumas das medidas que lá no começo da pandemia a gente tinha, que era, por exemplo, aquele tapete salinizante, aquilo já não faz sentido mais. Mas outras medidas nós sabemos que é fundamental. Então, é insistir nessas medidas, e a Luíse vai falar com mais detalhes quais são. A volta com segurança é a volta adotando as medidas sanitárias seguras nesse momento, garantindo, tomando cuidado com essas medidas, nós temos condições de uma volta às atividades presenciais nesse ano, né? Com muita segurança, garantindo cuidado de nós mesmos, cuidados de nós trabalhadoras e trabalhadores e o cuidado com as crianças. Então, dizer que nós estamos aqui à disposição, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação estão caminhando de mãos dadas desde o ano passado, seguiremos assim nesse ano, estamos à disposição de vocês, eu pessoalmente também estou à disposição, se alguma escola quiser que eu vá presencialmente na escola para tirar dúvidas, eu estou à disposição também, fiquem à vontade, será um prazer. E a gente segue ao longo desse ano com muita dedicação, com cuidado, com proteção e garantindo também o direito às crianças, como é o nosso compromisso. Tá bem? Então, um abraço bem apertado, continuo me colocando à disposição para momentos, inclusive presenciais,
E um abraço bem apertado para cada trabalhador e trabalhador da educação, que nesse momento é, assim como nós, profissionais de saúde, linhas de frente para garantir os direitos e o cuidado da nossa população. Um abraço bem apertado. E eu vou pedir para o Fabiano colocar, Fabiana, a foto dos 2 livros. Antes de eu passar a palavra para a Luíse, te agradecer mesmo esse tempo todo, essas aprendizagens, os momentos de conflitos que tivemos, de angústias, né? Porque diante de uma novidade como essa. Mas aí eu lembro de 2 livros que você indicou, e que eu quero deixar também como indicação aqui. Esse foi indicado por você e pela prefeita, A Bailarina da Morte, né, a história da gripe espanhola no Brasil, escrito por 2 historiadoras, um livro fantástico. E eu lembro que assim que vocês indicaram, eu li, e aí fica a dica aqui também para quem está nos assistindo nesse momento. E o outro livro é o que você indicou recentemente numa live sua com a doutora Margarete Dalcomo. Eu ainda não li, já encomendei o livro, mas ainda não recebi, então ainda não li. Mas eu não tenho dúvida, porque, né, nós acompanhamos a doutora Margarete também nesses últimos tempos, nos orientando, com muita sobriedade, com muita sapiência, né, de como agirmos nesse momento. E só o título já me encantou e eu tenho certeza que é uma boa dica. E vinda de você, eu tenho certeza que é melhor ainda. Então, fica também essa dica da doutora, o livro da doutora Margarete, Um Tempo para Não Esquecer, né? A história do que a gente está passando, a saúde, que vem também. Na semana passada, uma reunião extraordinária com os diretores e diretoras, eu ressaltei o quanto nós temos que também ter respeito pela equipe de saúde, que teve à frente desde o início, foram os profissionais mais afetados desde o início da pandemia, que não correram do compromisso, que assumiram e que, nesse momento, após mais de 2 anos de pandemia, se encontram bastante cansados, bastante adoecidos. Então, a gente tem visto, né, em todo o país uma situação bastante complicada da área da saúde para continuar nos atendendo. E, mesmo assim, essas equipes não têm saído lá do fronte, da ponta, onde nós vamos quando nos sentimos mal. Então, muito obrigada a toda a equipe de saúde, enfermeiros, médicos, todo o pessoal que atua na saúde em Juiz de Fora. Viva o SUS, viva a ciência, é isso que tem garantido a nossa vida e tem garantido que a gente possa retomar as atividades, e no nosso caso, as atividades presenciais. Muito obrigada, querida, um bom dia, bom trabalho para você, eu sei que você tem várias coisas para fazer agora. Um grande abraço, tá? Obrigada por estar aqui conosco. Eu passo, então, agora a palavra para a Luíse. A Luíse vai falar, então, sobre as mudanças no nosso protocolo sanitário. O nosso protocolo sanitário, ele se pauta também no protocolo do Estado, e saiu semana passada a 7ª versão do protocolo do Estado, e a partir dessa versão estamos fazendo a adequação do nosso protocolo. E agora, então, ela vai explicar para nós como que serão essas adaptações e quais as orientações. A Luíse Cândido Souza é formada em enfermagem, é mestre em enfermagem e atualmente é gerente da vigilância de epidemiologia daqui de Juiz de Fora. Tem sido também nossa parceira, nossa companheira nessa jornada, participou de vários processos de formação. Todas as lives que fizemos no ano passado discutindo esse tema estão no nosso canal no YouTube. E essa live, assim que ela acabar, o Fabiano e a Ana farão a organização e depois ela ficará também no nosso canal para que outras pessoas possam assistir em outro momento. Luíse, muito obrigada, querida. Passo a palavra para você.
Um bom trabalho aí. Tchau, tchau. Estou aqui. Bom dia a todos e todas. Atualmente, eu estou como gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica, tenho contribuído aí nessas discussões e na elaboração dos protocolos sanitários. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e loiros, estou com uma blusa verde de manga comprida e usando um óculos de aro preto. Eu vou pedir para colocarem a apresentação para que a gente possa iniciar. Bom, então, como a professora Nádia já colocou, na última semana a gente teve uma alteração do protocolo estadual, já nos encontramos na 7ª versão desse protocolo, e foram feitas algumas atualizações, dado o cenário epidemiológico que a gente se encontra. Então, eu achei importante trazer um pouquinho do nosso cenário atual, para que a gente possa entender, né, compreender por que dessas mudanças. Pode passar para o primeiro slide, por favor? Então, aqui eu trago o cenário epidemiológico atual. Então, é importante a gente lembrar que em novembro de 2021 a gente teve a detecção de uma nova variante, que é a variante Ômicron. Os dados que a gente tem, né, que foram acumulados durante esses 2 meses de circulação dessa variante, eles sugerem para a gente que ela é uma variante de maior transmissibilidade, ou seja, um indivíduo ele consegue transmitir para um número maior de pessoas do que quando comparado com as variantes anteriores, mas ele tem o vírus, ele tem uma capacidade de causar doença grave menor. E isso se explica quando a gente olha o gráfico do nosso município. Ali, entre o final do mês de dezembro e início do mês de janeiro, como vocês podem ver, a gente tem uma elevação da nossa curva. Então, essa curva ela passa a ser bastante ascendente, uma subida rápida. Em compensação, na linha vermelha, eu não sei se está bem visível para vocês, a gente, que são os óbitos, a gente não tem uma grande variação. Então, o que isso demonstra? Que realmente trata-se de um vírus mais transmissível, mas com uma capacidade de doença grave menor. Então, por isso, a gente tem, né, somadas as medidas de prevenção, a gente entende que ainda temos um cenário favorável para continuar, né, a retomada das atividades presenciais. Porque, graças também, né, à vacinação, às medidas de prevenção, como a utilização de máscaras, a gente consegue ter um contexto seguro, né, um ambiente seguro para a gente desenvolver as nossas atividades. Sabendo também da importância da retomada das atividades presenciais para o desenvolvimento das crianças, né, para a socialização e até mesmo por conta de questões sociais que influenciam nessas crianças. A gente tem uma boa cobertura vacinal, então a gente consegue aqui, né, ver que temos uma cobertura de primeira dose de mais de 93% para as pessoas de 12 anos ou mais, 91% de segunda dose, e já alcançamos 35% da população com doses de reforço. Além disso, a gente tem o início da vacinação, né, do público de 5 a 11 anos, o que traz uma maior segurança para essas crianças. Então, é importante a gente ressaltar que a gente precisa de uma combinação das medidas protetivas, então, vacinação, utilização de máscaras, o distanciamento sempre que possível, mas a gente entende também que o ambiente escolar, ele é um ambiente controlado, ou seja, eu consigo adotar essas medidas, eu tenho um controle sobre a utilização e a adesão dessas medidas. Tá? Então, eu quis trazer o cenário só para vocês compreenderem, né? O que a gente tinha anteriormente, quando estava em circulação a variante Delta, e quais são as previsões da variante Ômicron hoje. Apesar dela, né, ter um número maior de pessoas contaminadas, a gente não vê um crescimento proporcional em relação aos casos graves e óbitos. Pode passar, por gentileza.
E aí, né, como a Ana também falou para nós, a gente acumulou conhecimento ao longo desses 2 anos de pandemia, e o que fica cada vez mais evidente para nós é a transmissão da Covid, como ela ocorre. Ela ocorre essencialmente pelo ar. Então, a transmissão de pessoa a pessoa, né, próximas, que falam, que respiram num ambiente fechado. Então, a gente precisa ter em mente a questão da máscara, da utilização da máscara, de máscaras bem vedadas, se possível, usar sempre máscaras de qualidade. Por quê? A gente sabe que é o ar, né? É através das gotículas que a gente emite quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente canta, grita, respira, e também dos aerossóis. A gente tem, né, dado esse conhecimento da transmissão ser prioritariamente por aerossóis ou por gotículas através do ar, a gente precisa compreender que quanto mais ventilado o ambiente, melhor vai ser a chance, menor vai ser a chance de transmissão. Então, o que a gente precisa sempre? Ambientes bem ventilados, porque isso reduz, né, a circulação do vírus. Um ambiente fechado, ele fica, né, ele sobrevive por um maior tempo naquele espaço. Então, e menos preocupação com limpeza, né, de ambientes. Claro, nós precisamos ter o cuidado de limpar o ambiente, mas não adianta eu higienizar as mãos o tempo todo e não utilizar máscaras. O meu risco vai continuar muito alto usando só uma medida. Então, a gente precisa usar essas medidas combinadas. Né? Então, o controle da doença, ele limita o contato próximo entre as pessoas através da quebra da cadeia de transmissão. Então, a gente tem que pensar que quando eu afasto uma pessoa doente do ambiente, eu estou eliminando a chance dela propagar essa doença, dela infectar novas pessoas. Então, por isso é importante a gente também, né, ter em mente que quando a gente identifica um sintomático, uma pessoa suspeita de Covid, a gente deve afastá-la do ambiente imediatamente. Assim, por exemplo, como os alunos, que são contatos de casos confirmados. Ele é um potencial transmissor e também deve ser afastado. Tudo isso é nesse intuito de interromper a cadeia de transmissão, ou seja, afastar aquele indivíduo do ambiente de convívio com outras pessoas para que ele não propague, né, o vírus para novas pessoas, tá? Então, o foco, né, da Covid precisa ser a transmissão aérea e também, né, de contato, mas de uma maneira mais secundária, em menor escala, tá? Pode passar, por favor. Então, né, dado todo esse conhecimento e o cenário atual, o Estado fez algumas alterações no protocolo. Algumas já tinham ocorrido na sexta versão e nós optamos por sermos mais conservadores num primeiro momento. E agora, né, nós vamos aderir. Então, anteriormente, na nossa versão do nosso protocolo, a gente trazia o retorno presencial facultativo. Então, hoje a gente traz a obrigatoriedade, né, do retorno presencial, exceto para aqueles grupos de maior fragilidade. Então, eu deixei aqui na apresentação, mais à frente, uma tabelinha que descreve os grupos de maior vulnerabilidade. Então, crianças não vacinadas com diabetes, hipertensão, pessoas com imunossupressão, né? Então, doenças que têm aí uma queda do sistema imunológico. Então, tem uma lista, né, de comorbidades e doenças que trazem maior fragilidade para serem, que, né, tem a recomendação, através de avaliação médica, de serem afastados das atividades presenciais. Existem pessoas, é importante a gente lembrar, que mesmo vacinadas, elas ainda continuam, né, elas se enquadram ainda num grupo de maior risco. E aí requer um cuidado maior da nossa parte. Outro ponto seria o distanciamento físico entre os estudantes. Então, a gente estava adotando, né, uma ocupação de 100%, a ocupação máxima das salas, porém, com um distanciamento de 1 metro entre os estudantes. E a gente entendeu que
esse distanciamento não era mais necessário dentro do ambiente da sala de aula, uma vez que se a gente tivesse casos ou não, a conduta de afastamento seria a mesma, né? Então, a gente tirou essa medida, né, de distanciamento, dado que a importância das outras medidas de prevenção. Então, a utilização das máscaras, higienização frequente das mãos, né, não permitir que esses alunos fiquem sem máscaras em espaços como sala de aula ou de atividades coletivas. E aí, no refeitório, que é onde a gente não tem como, né, fazer as refeições com máscaras, a gente adotou essa distância de 1 metro somente para os refeitórios. Então, é uma forma de que a gente tente sempre colocar, né, nessas atividades coletivas ou de alimentar, de educação física, por exemplo, o mesmo grupo de pessoas, que seriam aqueles grupos que já estão juntos na sala de aula. E quando não for possível, adotar o distanciamento de 1 metro no refeitório entre os alunos. Outro ponto né, que a gente tem que é positivo em relação ao retorno das aulas, que traz para a gente maior segurança, é a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Então, na versão anterior, nosso público era só os alunos de 12 a 17 anos. Então, agora a gente amplia a vacinação, né, para os alunos de 5 a 17 anos. Perdão, porque aqui na apresentação saiu de 5 a 11, mas agora seria de 5 a 17 anos. Então, a gente conclui aqui no município, na sexta-feira, a vacinação das crianças até 5 anos. Então, a gente tem uma perspectiva de que no retorno ela já tenha a primeira dose, pelo menos, né? E daqui 28 dias, no caso da vacina Coronavac, e 8 semanas da vacina da Pfizer, elas já estarão recebendo a segunda dose. Com relação à suspensão das aulas, então acho que é o ponto de maior fragilidade nosso, né? No primeiro momento que a gente retomou, havia muita dúvida e eram muitas questões envolvidas nessa suspensão ou não das aulas. A gente tinha um momento de menor circulação viral e com uma cepa, né? Com uma variante que ela tinha uma perspectiva de transmissão menor do que a variante atual que está em circulação, a Ômicron. Então, a gente tinha um cuidado, né? Nós tínhamos um cenário e hoje nós temos outro. Então, nós tivemos o cuidado de rever, né, junto com os protocolos do Estado, como que seria essa suspensão, de maneira também que a gente não ficasse numa interrupção contínua. Então, que fosse seguro tanto para os profissionais quanto para os alunos, mas que também, né, tivesse um critério mais claro, mais bem definido com relação a essa suspensão. Então, ao invés da gente suspender, né, com base em um ou mais casos suspeitos ou confirmados, a gente passa a suspender as aulas no caso das turmas. Então, a avaliação passa a ser por turma, e aí a gente consegue, né? Se naquela turma for constatado que mais de 30% dos alunos estão confirmados para Covid, né? A gente suspende, a gente afasta essa turma do ambiente escolar. Os alunos, eles já serão, né? Os casos confirmados, eles já são imediatamente afastados, mas a turma ficará afastada por um período de 5 dias. Então, são 5 dias corridos, né? E não 5 dias úteis. Então, 5 dias corridos, a contar da data do último resultado. Então, aqui, quando eu atinjo os 30%, né? Que seria o último aluno positivo, eu suspendo essas aulas por 5 dias. E aí, a gente, né, tem essa questão dos 5 dias, por quê? A gente sabe que o período de incubação da doença, ou seja, o tempo que eu entro em contato com o vírus e que levo para desenvolver doenças, sinais, sintomas, ele é em média entre 5 a 6 dias, apesar da gente ter, né, um padrão que é de 1 a 14 dias, com uma mediana aí de 5 a 6 dias, a média, desculpa. Só que na Ômicron, a gente vê que esse período ele se encurtou ainda mais. Então, a gente tem visto que a maioria das pessoas elas têm apresentado sintomas no 3º, 4º dia após o contato. Então, esses 5 dias é o quê? Para me afastar essas crianças do período de maior possibilidade de desenvolvimento de sintomas.
Pode passar, por favor. Então, aqui, né, o quadro que eu falei, eu deixo para vocês, né, as pessoas imunossuprimidas, então, e vacinadas ou não, elas devem apresentar um relatório médico, permitindo ou contraindicando as atividades presenciais, sempre que possível, para os imunossuprimidos, a recomendação é que, se possível, eles fiquem em atividades que não exijam um contato muito grande com o público, né? Então, se ele puder não ter que ficar dentro da sala de aula, ou sempre estar em atividades que não exijam muito contato com o grande público, porque mesmo eles tendo, né, recebido até já alguns já elegíveis até para a quarta dose, a gente sabe que a resposta imune desse grupo, a vacinação, ela é menor quando comparada com os indivíduos rígidos, né, com pessoas saudáveis. E outras complexidades médicas, né? Então, assim, doenças já conhecidas nossas, diabetes, hipertensão, em vacinados, não contraindica o retorno. Agora, em não vacinados, precisa de um respaldo médico, né? Indicando ou contraindicando as atividades presenciais. Então, nos vacinados, o ideal é que os não vacinados portadores de complexidades médicas, que eles tenham, né, um relatório médico indicando esse retorno presencial. Pode passar, por favor. Então, como, né, a gente já vem reforçando, já antecipei nas minhas falas, o que a gente tem de medida de prevenção hoje? As medidas de prevenção, a gente fala que são medidas em camadas, ou seja, não adianta eu adotar somente uma e achar que eu vou estar protegido, né? Eu preciso que elas sejam somadas. Então, eu tenho o uso de máscaras bem vedadas, cobrindo nariz e boca. Então, é importante que a gente verifique a vedação das máscaras, que elas não estejam extravasando o ar nas laterais ou embaixo, né? A vedação ela é muito importante nesse processo de proteção, e ela deve sempre cobrir nariz e boca. Então, não adianta, né? A gente vê muitas pessoas usando essas máscaras de maneira incorreta, então isso não protege elas da mesma maneira que se usadas corretamente. Evitar aglomerações no ambiente escolar, então, sempre que possível, né, evitar que haja um grupo grande, aglomerado de pessoas. Então, tentar controlar, né, planejar o fluxo de entrada e saída. A gente não fala mais em escalonamento de horários, mas aí fica a cargo da escola esse planejamento para que não haja, né, aglomeração na entrada e na saída dos turnos, manter o distanciamento mínimo de 1 metro nos refeitórios ou outros ambientes em que for necessária a retirada da máscara. Então, quando a gente não tem uma proteção, a gente precisa ampliar outra. Então, nesse caso, se eu preciso tirar a máscara, né, para me alimentar, eu preciso aumentar a distância entre as pessoas. A lavagem ou higienização das mãos e etiqueta respiratória, então, a lavagem das mãos com água e sabão ou a higienização com o uso de álcool em gel 70%. É sempre importante quando tiver contato com algum objeto contaminado ou com alguma superfície. E também etiqueta respiratória. Então, orientar principalmente as crianças, né, que ao tossir, espirrar, levar o cotovelo na boca, não tirar a máscara. É muito comum, né? A gente observa na população em geral as pessoas tirando a máscara para tossir, espirrar, e isso é totalmente contraindicado, né? Então, ao invés da máscara cumprir o papel dela, que é reter as gotículas e os aerossóis, ela dispersa no ar, e aí possivelmente a gente vai ter, né? Se for um indivíduo infectado, a gente vai ter a contaminação de outras pessoas. A limpeza e manutenção frequente das instalações. Então, na limpeza, utilização de saneantes, né? Então, água sanitária, hipoclorito no chão, e as superfícies que a gente vai tocar com álcool líquido, né? 70%. A questão do rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena. Então, a gente sempre vai rastrear, né, os contatos de um caso.
e indicar o isolamento para aquelas pessoas que têm sintomas e a quarentena para aquelas pessoas que têm contato com casos confirmados. Então, é importante porque eu sempre falo, né? Se eu sou um contato de um caso, eu posso estar infectada, não apresentar sintomas, estar aí vivendo a minha vida normal e estar transmitindo para as pessoas. Então, por isso que é importante que em ambas as situações, sejam colocados tanto em isolamento quanto quarentena. Então, não só o doente é importante para a gente, mas os contatos desse doente também, principalmente os contatos em ambiente domiciliar, né? A gente fala muito porque o maior risco de transmissão é dentro do domicílio, porque dentro do domicílio a gente não mantém distanciamento, a gente não utiliza máscaras, né? Então, o que a gente tem visto é muitas pessoas se contaminando dentro do ambiente domiciliar, por conta, né, que é um local que a gente não adota as medidas de prevenção. E a vacinação da população elegível, né, então, os trabalhadores de educação, que alguns já estão elegíveis até para a terceira dose, então, é importante a gente fazer, né, tomar todas as doses indicadas para uma proteção. A gente sabe que as chances, né, de agravamento nos casos vacinados são muito pequenas. Então, quando a gente compara doentes de grupos vacinados com não vacinados, a diferença é gritante, né? Então, a gente tem mesmo, né? É real, a gente consegue agora ver a efetividade e eficácia das vacinas no mundo real, então isso é muito importante e ressalta ainda mais o número a importância, né, da vacinação. E nós, né, tanto profissionais de saúde quanto vocês, profissionais da educação, precisam ser multiplicadores, né? Precisamos nos tornar multiplicadores e tentar convencer as pessoas que ainda não se vacinaram a se vacinarem. A gente tem, né, pessoas que ainda têm dúvidas, sim, sobre a segurança, sobre a eficácia das vacinas, e é nosso papel, né, nós que temos consciência e entendemos sobre essa importância, convencê-los e ajudá-los, né, na tomada de decisão. Então, é a nossa principal estratégia para a prevenção, né, da saúde nas escolas, em qualquer outro ambiente. Então, assim, a gente vê que nos próprios ambientes de saúde, a vacina, né, a gente consegue observar como ela é efetiva, né? Então, a gente que acompanhou a pandemia desde o início, a gente percebia, né, o risco de agravamento das pessoas, o quanto era difícil, né, esse controle, e o quanto isso é diferente agora com o processo de vacinação. Bom, pode passar, por favor. Bom, e aí, né, eu deixei aqui algumas definições operacionais. Isso aqui são definições que a gente utiliza no âmbito da saúde, que eu acho que pode ser útil para vocês, para definir o que seria um caso suspeito de COVID, né? Então, é um indivíduo que ele vai apresentar um quadro respiratório agudo, então ele vai ter pelo menos 2 sinais ou sintomas. Então, ele pode ter febre ou tosse, calafrio ou tosse, coriza. O que a gente tem visto muito é congestão nasal. Então, as pessoas ficam, né, com uma obstrução nasal, congestionadas, sentindo aquela sensação de nariz entupido mesmo. Então, tudo isso, né, vai sugestionar para a gente que é um caso suspeito. E aí, esses casos suspeitos, não é quando da identificação lá na triagem, no primeiro momento, lá na entrada da escola, das atividades do turno, eles vão ter que ser afastados imediatamente. Então, é assim que a gente interrompe a cadeia de transmissão, tirando, né, essas pessoas do convívio do ambiente escolar. E aí, um caso confirmado seria aquele caso, né, que ele tem uma confirmação, seja por critério laboratorial, então ele tem um exame de RT-PCR, ou teste rápido antígeno, que é o teste que a gente está utilizando em maior escala, né?
ou ele tem um diagnóstico clínico, então, por exemplo, clínico epidemiológico, que seria o caso se eu convivo numa casa que tem alguém sabidamente positivo e eu desenvolvo sintomas de síndrome gripal, né, sugestivos de Covid, eu posso ser confirmado mesmo sem fazer o exame, tá? E aí, o contato próximo. Então, a gente, né, nas últimas lives, a gente falou muito sobre essa questão de contato próximo. Então, seria qualquer indivíduo que esteja a menos de 1,5 metro de uma pessoa infectada, sem utilização dos equipamentos de proteção, então, sem utilização de máscaras, a partir de 2 dias antes do início dos sintomas, ou para pacientes assintomáticos, 2 dias antes da coleta positiva da amostra, e até 10 dias da data do início dos sintomas, tá? Lembrando que hoje o nosso foco deve ser para os contatos domiciliares, ou seja, aquelas pessoas que residem na mesma residência, ambiente. Então, a gente, né, no caso dos alunos, dos professores, trabalhar a definição de contato próximo na perspectiva domiciliar, então, daquelas pessoas que têm casos confirmados na sua residência. Pode passar, por favor. Então, quais que, né, a partir da identificação desses casos, né, dentro dessas definições, foram os casos sintomáticos, casos suspeitos, a gente tem algumas orientações. Então, no caso de alunos ou trabalhadores que apresentarem sintomas sugestivos, né, das síndromes respiratórias, ou um resultado positivo para COVID, ou que ainda tiveram um contato próximo com pessoa que testou positivo para COVID, eles não deverão comparecer ao ambiente escolar. Então, eu tenho falado, né, desde o início da apresentação sobre isso. É importante, é uma medida importante. Então, né, devendo, nos casos que houver a presença de sintomas ou resultado positivo, procurar um atendimento médico presencial ou através de telemedicina o quanto antes, bem como comunicar à escola. Então, cabe às instituições esclarecerem quais os documentos são necessários para justificar a ausência escolar, no caso dos alunos, e os procedimentos que vão ser adotados no caso dos trabalhadores da educação, de acordo com as normas de cada órgão ou instituição. Então, assim, né, a Secretaria de Educação, com certeza, vai, né, muni-los de orientações relativas a esse afastamento. Outro ponto é o uso obrigatório da máscara, né, durante toda a permanência no ambiente escolar. Então, reforçar isso tanto junto aos trabalhadores quanto aos comunidade escolar como um todo, aos alunos, e retirar somente para se alimentar ou beber água, né, o mínimo possível, sempre fazer isso em ambiente arejado. Então, se você, né, se tiver a possibilidade de fazer essa atividade ao ar livre, num ambiente né, que esteja mais aberto, é melhor. Higienização frequente das mãos, evitar contato, né, abraço, beijo, tanto entre os colaboradores e alunos, quanto entre os próprios alunos. Então, esse tipo de contato físico, ele não deve ocorrer, é importante, né? E reforçar com pais e responsáveis sobre a importância do afastamento nas situações indicadas. Então, é sempre orientá-los também, né, a comunidade escolar, com relação a essa questão sobre não mandar os filhos sintomáticos para a escola, se tiver um caso confirmado no domicílio ou com suspeita, evitar, né, também encaminhar os alunos e estar sempre, né, munindo os pais e responsáveis com essas informações. Próximo, por favor. Com relação aos gestores, né, não há grandes mudanças. A questão da comunicação, de alocar os trabalhadores com a imunidade comprometida, ainda que vacinados em locais com menor público, né? Então, eu já tinha falado sobre isso. Orientar a não realização de reuniões presenciais em locais fechados. Então, sempre que possível, adotar, né, o modelo remoto para reunião, para essas atividades que envolvam um grupo maior de pessoas, de trabalhadores ou professores, limitar o acesso de visitantes aos prédios das escolas, né? Então, o ideal é que a gente não tenha, né, uma circulação maior do que aquela já prevista,
determinar profissionais para supervisão dos ambientes compartilhados, a fim de evitar aglomeração e a questão do uso, né, da solução alcoólica, da higienização das mãos, instituir como uso obrigatório as máscaras, então isso serve tanto para a comunidade, tanto para os gestores, garantir o correto encaminhamento dos casos suspeitos ou contatos próximos para os serviços de referências municipais. Então, aquela questão do encaminhamento permanente, então, os alunos, né, com aquela fichinha lá que vocês já preenchiam, podem ser encaminhados para os alunos, podem e devem, quando identificados no ambiente escolar, serem encaminhados para as unidades básicas de saúde, e monitorar e informar na plataforma da PJF sobre a situação dos casos suspeitos e confirmados da escola. Então, semanalmente, a gente deixa aquela questão, né, da informação ser diária e ela passa a ser semanal. O Flávio vai ilustrar melhor para vocês. E bem como acionar, né, no caso de alcançar os 30% de alunos numa mesma turma, confirmados laboratorialmente, né? Então, esses 30%, ou eles vão ocorrer simultaneamente, no mesmo momento, ou no intervalo de 14 dias. Então, o nosso monitoramento vai ser sempre, né, durante 14 dias, que é o período máximo de incubação da doença. Então, o que acontecer primeiro? E na ocorrência dessa situação, as aulas serão suspensas por 5 dias, como eu expliquei anteriormente. Pode passar. E aqui, né, o fluxo de informação dos casos suspeitos e confirmados da COVID no ambiente escolar. Então, a gente fez algumas alterações com relação a essa informação, a gente vendo, né, diante do cenário que a gente tem, e também com relação à questão daqueles dados muito morosos, eram muitos dados a serem preenchidos, a gente tentou trazer, né, de uma maneira mais fácil. Então, esses dados, o monitoramento, as escolas passaram a preencher ele semanalmente, então todas as sextas-feiras, no último turno, vocês vão passar, né, o panorama daquela semana, então ele vai ser feito semanal. Então, vamos supor, né, eu vou exemplificar, mas uma escola, ela vai levantar, né, os dados dos servidores, dos alunos e vai repassar numericamente. Então, a gente deixa de ter um monitoramento qualitativo, então, aquele monitoramento, né, que seria nominal e passa a ser quantitativo. Então, os dados vão ser referentes ao número de professores sintomáticos, ao número de alunos sintomáticos, trabalhadores da educação sintomáticos, e esses grupos, né, confirmados. Então, naquele período. Então, vamos supor que as aulas vão iniciar no dia 7. Então, no período do dia 7 ao dia 12, vocês vão informar quantos casos vocês tiveram no grupo de trabalhadores, quantos casos vocês tiveram no grupo de professores, de alunos. Então, tantos casos sintomáticos, ou seja, aqueles que apresentaram sintomas, quanto os casos confirmados, que são aqueles que apresentaram sintomas ou resultado positivo, fizeram o exame e estão confirmados. E né, o que vai permitir uma análise por turma dos professores e dos trabalhadores. Então, né, a gente trouxe aqui para exemplificar. Um colégio de 200 alunos, né, ele possui 10 turmas, com 50 professores e 100 trabalhadores de educação. Na semana entre o dia 7 e o dia 12, ele registrou no painel do município os seguintes dados. Que na turma A, então, como é que vai ser o painel? Vocês vão fazer um consolidado total da escola e depois vocês vão estratificar por turma. Então, na estratificação por turma, que a gente vai ver os critérios para suspensão ou não das aulas, ou para adoção de outras medidas adicionais no ambiente da escola. Então, na turma A, o total de 50 alunos. Então, haviam 10 casos sintomáticos, ou seja, né, os suspeitos de Covid, e 30 casos já confirmados. Na turma B, com 40 alunos, tinham 5 casos sintomáticos e 5 casos confirmados. Entre os professores não houve nenhum caso sintomático confirmado, e entre os trabalhadores a gente teve um caso sintomático e um caso confirmado.
Nas demais turmas não houve registros, nem de casos suspeitos, nem casos confirmados. Então, aí gera para a gente uma situação de alerta, principalmente na turma A. Por quê? Na turma A, eu já tenho critério para suspensão. Então, eu tenho mais de 30% de casos confirmados numa mesma turma. E isso num período de 14 dias ou menos. Então, em uma semana, eu já alcancei os 30% necessários para a suspensão das turmas. Então, eu já devo suspender as aulas, né, imediatamente por 5 dias. E lembrando que dentre esses 30 casos, né, confirmados e os 10 suspeitos, imediatamente a identificação deles, eles já deveriam estar afastados. O que acontece na suspensão é afastar o grupo todo, a turma como um todo, independente da presença de sintomas ou de confirmação laboratorial, tá? Então, em tese, seriam esses os novos critérios que a gente adotaria para a suspensão e também para o monitoramento, tá? A gente está à disposição para caso tenha alguma dúvida, né, algum questionamento. E também o Flávio, né, que cuida dessa parte do painel, ele vai estar explicando para vocês como que vai funcionar, mas é igual a gente fazia anteriormente, vai ter um link, vocês vão poder colocar as informações, tá? Muito obrigada e eu estou à disposição. Beleza. Estão perguntando muito, nesse momento de muito calor, Luiz, e as nossas escolas municipais não têm ar-condicionado. Muitas escolas que nós visitamos, eu visitei todas as escolas, houve um cuidado primoroso dos gestores de ampliar janelas, de desengripar janelas que estavam emperradas há muito tempo. Houve um trabalho muito intenso por parte dos gestores das escolas no ano passado para garantir o máximo de ventilação cruzada. Abriram alguns espaços na parte em cima, assim, enfim, houve um trabalho muito bem feito, orientado aqui pelo DEIN, da Secretaria de Educação. Mesmo assim, o calor está intenso. Pode se ligar, usar o ventilador? Pode sim, Nádia. A gente, né, vai estar lá, foi uma alteração do protocolo. Se possível, ligar ele numa posição que o ar saia pela janela, né? Assim, que ele circule e no modo que ele fique na direção, a direção dele seja para a janela. Mas fora isso, não tem problema, tá? Pode ligar o ventilador, sim. Deixa eu só fazer uma resposta aqui para uma profissional, Cristiane Milagres. Já tomou as 2 doses e não tomou a terceira por um problema que ela teve, provavelmente um problema de saúde. Ela é obrigada? Sim. Se não há uma orientação médica de que você não tome a terceira dose, você terá que tomar sim, Cristiane. Você e todos os outros e todas as outras. As 3 doses são essenciais. A gente sabe que mesmo com as 3 doses, as pessoas ainda são infectadas. Agora, se você apresentar um laudo do médico dizendo que você não pode tomar essa terceira dose, aí sim você não será obrigada. Qualquer outro caso é obrigação, sim. Não existe possibilidade de desejo, eu não quero. Não existe. Tem que tomar as 3 doses, os profissionais, sim. Espera aí só mais um minutinho, da Luíse. Protocolo, Luiz, você pode nos falar, o que você falou, já apresentou aqui, são as mudanças que estarão no nosso protocolo e que a gente apresentará para a cidade a partir de amanhã ou depois, não é? Isso, até na quinta-feira. Assim que ele for publicado, repassaremos para todos os grupos e para todas as escolas. Há uma questão também que a gente não conseguiu fechar os detalhes ontem na nossa reunião do Comitê Interinstitucional, que é a do monitoramento. Nós tínhamos uma forma de monitoramento o ano passado e teremos uma outra forma de monitoramento esse ano. Então, o Flávio já está conosco, né? Flávio Henrique. Eu peço, por favor, que agora pare o chat. Presta atenção no que o Gabriel.
no que o Flávio vai nos apresentar sobre o monitoramento. Assim que ele terminar a apresentação, aí vocês coloquem as perguntas e a gente responde. Por favor, Flávio, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Flávio Henrique. Eu sou negro. Eu estou de máscara porque eu estou numa sala com uma profissional. Eu estou de óculos, meu cabelo curto, crespo. E eu estou de blusa azul marinho. Eu estou atualmente na gerência do Departamento de Planejamento em Saúde e junto com a Secretaria de Educação e Vigilância, nós estamos atuando junto no monitoramento dos casos de Covid nas instituições de ensino. Tá? Então, como a própria secretária disse, no ano passado nós fizemos um monitoramento, que ele era um monitoramento qualitativo, e esse ano nós vamos optar por um monitoramento quantitativo. Tá? Mas a estratégia ela não muda. Nós vamos continuar monitorando através de uma plataforma que eu vou explicar para os senhores e senhoras. Por gentileza, pode colocar a apresentação? Pode passar, por gentileza. Pode passar, por favor. Então, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para criar essa plataforma que já está sendo trabalhada, né, nessa adequação do protocolo sanitário, né, porque basicamente nós estamos pegando esse protocolo e readequando a plataforma. A plataforma no modelo inicial, ela era muito mais robusta, né, eu tinha que imputar, eu tinha que colocar uma série de dados ali, que era um processo um pouco demorado, né? Então, baseado nessa adequação do protocolo, nós estamos refazendo a plataforma para ela ser algo mais simples, né? Mas não vai tirar a qualidade do processo, nós vamos identificar todos os fatores que, de fato, nós precisamos e o que manda o protocolo. As stacks que nós utilizamos, as ferramentas utilizadas é o ArcGIS, né? E o formulário que vai ser utilizado é o Survey 123, a análise dos dados vai ser feita pelo Data Studio e o Experience do ArcGIS, que é esses 4 logozinhos aí que eu estou mostrando para vocês. Pode passar, por gentileza. Então, vai ser basicamente feito... Esse aí é o diagrama de como que vai ser esse processo, né, da imputação dos dados, da escrita dos dados na plataforma, né. Nós vamos fazer a plataforma, ela vai estar em nuvem, né, então todas as escolas, todas as instituições de ensino, elas vão ter acesso a esse link dessa plataforma, a esse QR Code da plataforma em nuvem, e eles vão acessar a plataforma, como a própria Luísa explicou, toda sexta-feira, né? E ali, na sexta-feira, a pessoa vai fazer uma análise, né, no caso, do consolidado da semana inteira, né, por turma, né, inicialmente por instituição, por turma de alunos, professores e trabalhadores da educação, né? Então, basicamente, vai ser através de um formulário que vai estar em nuvem, um link disponível para todas as instituições, né, com as orientações, com o manual de instrução. No próprio formulário, como da primeira vez, vai estar especificado passo a passo, né, equipe de suporte, de prontidão para as instituições de ensino. Então, assim, vai ser algo bem coordenado, bem casado, para que ninguém tenha dificuldade nesse processo, tá bom? Pode passar, por gentileza, o slide. Então, esse aí, só para especificar, mostrar para todos, esse aí foi o monitoramento que nós, da Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Educação, fizemos, né? E, basicamente, aí, nós tínhamos todas as informações das instituições, quem estava notificando, quem não estava notificando, o número de notificações, né, caso houvesse algum surto para a vigilância já atuar naquele momento. Então, nós fizemos, basicamente, com aquele primeiro formulário, um monitoramento bem geral e bem global de todo o cenário, né, da Covid, né, dos casos suspeitos e confirmados nas instituições. Então, esse é o esboço do painel. Essa é uma das abas dele, eu vou apresentar algumas das outras abas, que também vai ser remodelada para esse novo modelo. Nós vamos monitorar da mesma forma todos os casos, a vigilância vai atuar em caso de surto a todo momento em tempo real, viu, pessoal? Vale destacar que é em tempo real. Pode passar, por gentileza. Então, esse aí é basicamente as instituições de ensino e a quantidade de notificação que as mesmas fizeram, né, no período do tempo. A gente teve que recortar um pouquinho, porque é muito grande, esse gráfico é imenso, então a gente teve que condensar ele aí para
para especificar para vocês um pouco do que a gente fazia. Pode passar, por gentileza? E nós fizemos o georreferenciamento também, né, desse primeiro momento da volta às aulas, né, por Juiz de Fora. Então, a gente tinha um mapa de calor que nós analisávamos, basicamente, a quantidade de solicitações ali de casos suspeitos e confirmados na região do mapa. Que a gente conseguia, através desse mapa de calor aí da escala, de 1 a 7, como está especificado no canto inferior esquerdo, né, onde estava havendo as maiores incidências, por instituição de ensino e por bairro, né, que já casava as duas coisas, e a vigilância ela ia atuante nesses bairros, nessas instituições de ensino, para verificar o que estava acontecendo, né? Então, no geral, né, nós vamos criar uma nova plataforma, né, que vai ser bem baseada nessa primeira, porém o foco vai ser quantitativo, como a própria Luiz falou, recapitulando, né, a análise vai ser por instituição de ensino, por turma de alunos, por professores, trabalhadores da educação, tá bom? E a avaliação vai ser 30% da turma, né, caso suspeito confirmado, suspensão da aula, tá? Vale destacar também o engajamento das instituições de ensino no uso da plataforma no primeiro momento. Muitas instituições tomaram aquela realidade para si, realmente notificaram diariamente os casos de suspeitos e confirmados de Covid. Nós recebíamos inúmeros e-mails, inúmeras considerações, nós respondemos todos, demos atenção para todas as instituições em conjunto com a Vigilância e com a Secretaria de Educação, respondemos todo mundo, não deixamos ninguém com dúvida. E o foco é, nesse momento, fazer algo mais simples ainda, para que todos notifiquem, para que todos fiquem sabendo, e que todos saibam que tem pessoas profissionais, né, que estão aqui trabalhando incansavelmente para que esse processo volte da melhor forma possível, da maneira mais eficiente e eficaz possível, tá bom? Então, agora eu gostaria de dar alguns informes mais operacionais relacionados ao uso da plataforma, que nós vamos apresentar para vocês, que ela estará pronta dentro de alguns dias, né? Então, só recapitulando, o ideal é ter um ponto focal, 1 ou 2 pontos focais por instituição de ensino, tá? Para que não vire algo desorganizado na hora de notificar na plataforma, tá? Então, por exemplo, 1 ou 2 pontos focais por instituição de ensino. Notificar toda sexta-feira, preferencialmente no final do dia. Ou seja, passou o exercício de atividades da instituição, no final do dia, eu determino ali lá para 6, 7, 8, 9, 10 horas, eu venho e faço a notificação na plataforma. Isso eu vou deixar mais em aberto, mas assim, obrigatoriamente deverá ser toda sexta. Mas o horário que vocês se adequem nesse sentido também, 1 ponto focal ou 2 pontos focais no máximo por instituição. Nós vamos deixar tanto na plataforma especificado os contatos do nosso suporte na plataforma, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém tenha alguma dificuldade de imputação, porque às vezes pode acontecer da plataforma passar por algumas instabilidades. Então nós vamos estar de prontidão para atender todos e a todas, né, sempre que houver alguma dúvida, tá bom? Pode passar por gentileza, esse aí é o georreferenciamento, e eu agradeço a todos e a todas, estamos à disposição para fazer essa volta às aulas aí, ser uma volta às aulas segura. Obrigado e bom dia. Muito obrigada, Flávio. No seu nome, agradeço a todos os profissionais de saúde do município. A todas as profissionais que estão limpando lá as nossas UBSs. A todas as profissionais que estão fazendo o café, o alimento nas UBSs, em todos os espaços de saúde. As enfermeiras, o pessoal que está na recepção, os médicos, as médicas. Muito, muito obrigada, Flávio. Muito obrigada pelo seu empenho, pelo seu cuidado o tempo todo quando a gente vai aí. Sigamos juntos nessa parceria. E aí, amanhã, assim que eu coletar mais dúvidas da equipe de gestoras, a gente volta a se falar e a orientar. Um bom dia para todos e todas. Bom retorno ao trabalho. Hoje é o nosso primeiro dia letivo. E que, se tudo der certo, continuaremos até o dia 13 no modelo remoto, na rede municipal, e retornaremos no dia 14. Se no meio desse tempo nós tivermos mudanças avaliadas pelo comitê e que a gente necessite de outras orientações, nós repassaremos para vocês. Sempre, com todo cuidado. Muito obrigada, bom dia e bom trabalho a todos e todas.